meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, segunda-feira, muita energia, uma semana abençoada para todos nós. No ar, o nosso Visão Geral de hoje. Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. Quando somos apresentados a alguém, logo saberemos se a pessoa tem por nós respeito. Basta estarmos frente a frente. E caráter? Bom, isso saberemos quando ela estiver distante de nós. Amigo, é isso aí? É para essas coisas? Aqui está um amigo meu, Douglas Mann. Fala, Alberto. Garoto, tudo bom? Tudo bom, e você? Bem-vindo aqui ao nosso Visão Geral. Eu que agradeço o convite. Ei, Douglas Mann, você é um herói, sabe? Aliás, eu costumo dizer que quem mantém no ar por tanto tempo um programa independente não pode ser taxado de outra coisa que não herói, porque é uma vida complicada, né? É um grande desafio, mas quando o cara lá em cima colabora com o nosso trabalho, aí eu sempre falo, né, que o merecimento vem e faz as coisas caminharem. Com certeza. Bom, gente, o Douglas é apresentador do programa Pop Station. 16 anos semana que vem, é isso? 16 anos, dia 23 de setembro. 23 de setembro. 16 anos no ar, ininterruptos, né? O que é difícil. Não foi uma carreira que teve paradas, não. Ininterrupto no ar. Sabe que 23 de setembro é uma data interessante. Eu também tenho 40 anos de casado, dia 23 de setembro, ininterruptos. Eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer a data do meu casamento. A gente faz festa junto. Vai fazer a festa junto, muito legal. Você sabe que eu gosto de festa, faço muito. Sem dúvida. Aliás, você é um festeiro, né? Eu sou, porque eu acredito que quando você tem a gente está falando de programação independente, é uma empresa, na verdade. Essa empresa é composta de diversos fatores. Então, você faz a sua entrevista, você tem sua área comercial, a parte artística, a campanha de foto, mas você tem um envolvimento social. Sem dúvida, né? sem dúvida. Você se torna um formador de opinião e você começa a gerar relacionamentos. E as pessoas gostam de estar convivendo e celebrando qualquer passo junto com a gente. Com certeza. Ô Douglas, o seu programa vai fazer 16 anos, mas você começou em TV com ele ou antes? Não, eu comecei com ele. Com ele? Comecei com ele e nunca mudou o nome, sempre foi Pop Station. No início eu tinha 29 anos, tenho 43 hoje, e era muito jovial, pensado nas festas, nas coisas. Com o tempo a gente vai amadurecendo. De lá pra cá mudou muito o programa? Mudou muito, não o formato sempre foi as matérias com 6 minutos, uma coisa para ser dinâmica. O nome nunca mudou, porque a gente queria uma estação popular no sentido né, de popular e de pop, como uma cultura pop moderna, por isso o nome Pop Station. Às vezes as pessoas que talvez não conheçam o programa hoje, você fala, Pop Station, eles acham que é um programa de MTV, por exemplo, de música. Não é que virou uma marca. Exatamente. Então tem gente que não sabe meu nome, fala, oi Douglas, ô Pop, você tá bom? Tudo bem? Você é o cara do pop. Mas o programa foi evoluindo, foi amadurecendo, até porque eu te falei, a grande inteligência de ficar esse tempo todo no ar é que você gravar é muito gostoso, é o que nós amamos fazer. Sem dúvida, mas para você chegar nesse momento de fazer uma cobertura, uma entrevista, você tem a parte comercial, burocrática, você tem uma série de coisas, né? E você, como é que surgiu a ideia de fazer o programa? Na verdade, eu sempre, eu sou de São Paulo e quando eu cheguei em Campinas... São Paulo? Sou de São Paulo, Eu vim pra cá com 16 anos. Você sabe que eu sou Corinthians. Você é Corinthians, é nóis. É nóis, mano. E aí eu vim pra cá e eu sempre tive um hobby de criança que era tocar bateria. E chegando aqui eu comecei a participar de festivais e a gravar num estúdio. E depois de tantos anos gravando nesse estúdio, o dono começou a fazer um programa de televisão no canal da NET 8. Era um canalzinho na NET. E aí me chamou para participar, a gente era muito amigo, e ele falou, e eu vi aquilo, falei, vou te ajudar, eu tenho uma amiga que tem uma emissora em Indaiatuba, transmissora da cultura, vamos botar o teu programa lá. Alberto, eu juro, eu marquei a reunião para ele com os executivos e tudo, e ele chegou na hora, ele era muito tímido. Cara, ele não abriu a boca e eu vendi o programa dele para colocar na emissora. Quando saiu de lá, eu falei, pô, Tonhão, tá de sacanagem comigo, cara. Eu marco aqui uma diretoria e você não abre a boca. Quem vem... Então, vamos fazer o seguinte, se eu fizer um programa, você já me conhece mesmo há tantos anos
gravando e tudo mais. Se eu fizer e botar no ar, você produz para mim? Beleza. E aí foi. Comecei nos 2, 3 meses, buscando lá com um piloto, né? Os patrocínios, as coisas. Deu certo. E daí não parei nunca Douglas, mais. Quantas pessoas trabalham com você? Porque programa independente, normalmente a gente produz, eu contra-regra, nós escanteio, vai lá, sobe de cabeça, vende tudo. É mais ou menos isso? Ainda é. Mas a gente tem uma equipe de 3 pessoas. Aí você fala, nossa, 3? É o editor, o cinegrafista e uma parte de produção que fica lá coordenando tudo. E a parte comercial, que não é impossível você desvincular do artístico. Quem faz é o artístico, né? Então, por mais que você tenha negócios que cheguem, sempre quem vai fazer a parte comercial sou eu. E aí, se você precisa de profissionais ao redor, eu tenho vários parceiros. Então, eu tenho fotógrafo para viajar, para fazer isso, fazer aquilo. Aí você tem. Bem. Mas posso dar uma dica? Temos tempo? Claro. Tempo é o que mais nós temos aqui. Não, e eu quero falar a respeito disso, porque muitas pessoas que pensam em ter programa, normalmente, eu vou comprar a câmera de 200 mil, eu quero um editor, isso aqui. Quando vê, armou uma equipe com 15. E aí monta a atração, o nome, aquela coisa toda, e acha que é só pôr e vai. E aí você tem um custo altíssimo numa primeira crise, ou até o seu produto se tornar desejável, você quebra. Então, exatamente. O segredo o menos é mais, nesse caso. Você falou uma coisa aí, você falou um número hipotético aí, 200 mil e tal, mas hoje uma câmera de qualidade, vamos imaginar, de boa qualidade, sem ser top e tal, tá a faixa de quanto? Eu acredito que hoje com 15, 20 mil reais você já tem uma câmera, em condições. Muito forte. Agora sim, nós também, o tempo foi mudando, você sabe disso. Sim. As câmeras foram ficando cada vez menores. Eu tenho alguns museus ainda do meu tempo. Eu tenho umas Betacam lá que eu vou falar para você. As coisas foram ficando menores, até um celular hoje que faz alguma coisa, até com qualidade. Sempre tem a questão que eu falo, a gente hoje trabalha muito com o Canon, com as DSLR, sei lá como que eles falam, e você muda as lentes. Primeiro porque são leves, então quando você vai viajar, você já tira a foto ao mesmo tempo. Então, por equipamento, você consegue ter alta qualidade e não precisa ter um grande investimento para começar a fazer um programa. Muito bem. O Pop Station, nesses 16 anos aí, ele proporcionou muita oportunidade de conhecer o Brasil, conhecer o exterior. Você viajou muito buscando matéria para o programa? Viajei. O Pop Station é um programa de entretenimento geral. Então, nós temos todos os segmentos possíveis e imagináveis lá dentro. E desde o início, uma das questões que eu queria muito era fazer viagem. Porque não tem uma pessoa sequer que não para na frente da televisão quando vê um belo lugar, enfim, uma cena bonita, uma gastronomia, uma natureza. E eu tive a felicidade de contar com alguns parceiros, patrocinadores grandes, operadoras que me mandaram para o mundo inteiro. E esse realmente foi e é um segmento importante que nós temos. Aí o que vocês estão vendo é um pouquinho, por exemplo, de Gonçalves. Foi uma temporada que eu, a partir de 2017, comecei a trabalhar mais o Brasil. Eu viajava muito para o exterior e sentia falta do Brasil. E aí eu fui cair aqui em Gonçalves, em Minas, que é perto da nossa região. Aí é Serra da Canastra, desculpa. Não é Gonçalves, não, é Serra da Canastra. E comecei a explorar um pouquinho o país. E é lindo, eu sentia que faltava um pouquinho disso no programa. Quando você começou a explorar o Brasil te surpreendeu, não? O Brasil me surpreendeu e o Brasil me surpreende, porque nós temos dimensões, todo mundo sabe, continentais e uma variedade de norte a sul de paisagens, né? Desde da floresta amazônica, passando pelo Nordeste, que é incrível, com as praias, pelo Cerrado, e você vai para o Sul, então você já tem uma paisagem diferente. Pelas colonizações que o país tem, né, em diversas regiões, com diversas culturas. Então, o Brasil é lindo. Sem dúvida. O programa Pop Station, ele passa aqui na Rede Família toda quinta-feira às 7h45 da noite, aos sábados às 7 horas da noite e aos domingos às 8h30 da noite. Está nos horários fantásticos aqui. Inclusive, de quinta-feira, você já pega com uma ótima audiência, porque já tem o RF Sport Clube, tá certo? É por isso que eu pedi pro pessoal da direção, que eu falei, gente, me cola não perto. Me fala uma coisa, Douglas. Você tem um estúdio montado? Tem.
E onde é estúdio? Em Campinas? O estúdio aqui em Campinas. Essa foi uma das questões que, para uma programação independente, é bacana a gente falar. Normalmente o pessoal, por custo, usa muito chroma key. Sim. Na minha época, hoje até o jornalismo usa, não tem problema nenhum, mas sim. na minha época se remetia a algo muito jovial e, enfim, como uma falta de qualidade. E uma das questões que eu busquei foi fazer um estúdio. Então a gente tem um estúdio de 50 metros quadrados, que é uma casa, então não é fake, é a parede mesmo, é tudo belo, montado. Eu tive o prestígio de ter o Adriano Stancati, que é um grande arquiteto da nossa região, que elaborou todo o conceito do estúdio baseado na abertura do programa. E tudo isso aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui indiscreta. Tudo isso aí advém de recurso do programa ou você, como homem rico que colocou dinheiro e tal? Você sabe que eu sou um homem rico que sou de saúde? Não, tudo sempre veio do programa. Eu, quando comecei o programa, Alberto, eu não tinha... A minha maior preocupação era pagar a emissora no final do mês. Para manter o trabalho no ar e ter chance de ganhar. Eu fiquei 5 anos trabalhando naquele fio da meada e falando, Deus me ajuda a manter o trabalho. Certo. E só depois de 4, 5 anos que eu comecei efetivamente a poder viver daquilo. E sempre foi recursos do programa e dos meus patrocinadores. Sempre, né? Olha, para quem não entende, para quem não conhece, não é porque não entende, um programa independente, o dono do programa, né, ele compra o espaço na televisão ou faz uma parceria com a televisão e tudo que for de gasto, todo aspecto de filmagem, de edição, de captação de imagem, tudo fica por conta da empresa que faz o negócio com a televisão. Então, por isso que eu chamo de heróis. Realmente, e imagino que a crise também deva ter passado uma rasteira em você, como passou em todo mundo. A gente sente, porque é o que eu disse, é uma empresa. Então, quando você vê... Eu sempre digo o seguinte, se eu puder dar uma dica para quem... quer pensar nisso ou vive disso, a gente sabe que tem diversos segmentos, o mercado é composto por isso. Eu tive uma sorte, por ser um programa de entretenimento e trabalhar com diversas áreas, enquanto de repente eu tinha um patrocinador de carro, uma marca de carro e o mercado caiu, eu tinha viagem. Eu tinha viagem, aí a gastronomia suportou. Então, essa diversidade de segmentos abordados sempre me deu um equilíbrio. Só que ao mesmo tempo que te dá um equilíbrio, te dá um trabalho desgramado de atender todo mundo. Sem dúvida. Se você tem um programa extremamente segmentado, de repente, se aquele teu segmento sofre um abalo muito grande, é difícil. Toda semana tem um programa inédito ou não? Toda semana. Toda semana, não repito nada, nem no Natal, nem no Ano Novo. Você faz programa inédito? Nunca fiz reprise. Acho que 1 ou 2 vezes por ano para deixar o editor de férias e o cinegrafista realmente se cai o dia 24, o dia 31 muito perto, porque não compensa, não vai ter uma grande audiência. Parabéns, hein? Nunca, sempre é inédito. Bom, vamos entrar agora. Uma das grandes matérias, eu não sei nem se a gente pode chamar de matéria, a gente pode chamar de seriado, uma série documentário, né? Foi a sua visita à etnia indígena Yawanawá. Falou certinho. Acertei? Porque também estou treinando aqui para falar, né? Yawanawá. E tem uma outra também aqui, a Runiquim. São chamados de Kaxinawá também. Kaxinawá. Muito bem. Por que é etnia indígena e não tribo? Qual a diferença? Eu tenho um grande amigo aqui em Campinas, o Edson Gomes, arqueólogo há mais de 30 e tantos anos e que convive com as etnias indígenas todo esse tempo. E eu, quando conheci, eu falei, eu queria que você me ajudasse a chegar numa aldeia, queria fazer isso, e nessa tribo, não sei o quê. Ele falou, não, tribo você remete àquelas tribos africanas. Aqui no Brasil, nós temos etnias indígenas. Né? E aí ele me corrigiu. E aí, a partir daí, eu sempre vou... É urucana? A pintura? Eles usam, quando é preto, é genipapo. E quando eles estão com o rosto vermelho, é urucum. Eu falei urucã, eu queria falar urucum. Urucum. Perdão, e essas fotos que vocês estão vendo são da etnia Runiquim. Runiquim, mas isso aí, por exemplo, ela é pintada ou isso aí é uma coisa que sai isso aí? E a preta demora uns 10, 12 dias para sair. Tá. O de urucum não, você passa a água você fumou charuto lá, não? Isso aí é rapé. Rapé, rapaz? Eu fiz diversos rituais com todas as medicinas indígenas. Essa era uma das minhas grandes intenções de ir para lá. E onde fica essa etnia indígena? Essas duas etnias ficam no Acre. O Acre
é uma região importante, até porque faz divisa com o Peru. E muitas etnias hoje do Brasil são etnias migratórias também de lá. E floresta amazônica. E o Acre foi porque eu já tinha visto algumas coisas dos Iauanauá. Eles têm uma divulgação razoavelmente boa. Eles têm cacique, tudo? Tem, todas têm. Cacique, pajé? Então, por exemplo, toda etnia tem um cacique geral. Isso é o cocar, né? Cocar. Toda etnia... aí, por exemplo, é uma aldeia só de pajés. Ah, é? É uma aldeia de pajés. Mas peraí, você está falando, toda etnia tem um cacique geral? Como é que é? Toda etnia tem um cacique geral. Então, por exemplo, no caso dos Iauanauá, tem o Biraci, ele é o cacique geral da etnia. Dentro dessa terra indígena que eles ocupam, que é regulamentada, você tem várias aldeias dos Iauanauá. Entendeu? No caso dos Iauanauá, são 9 aldeias. Tá. E aí, cada aldeia tem o seu cacique. Bom, você vai contar muito agora, no próximo bloco, sobre essas duas etnias, como você foi recebido, como é que foi a sua dificuldade lá, você acostumado àqueles hotéis 6 estrelas, né? Dormir no mato, enfim. Então, vamos para o mato. Vamos lá nos Iauanauá. E a outra é o Runicuim. Qual você gostou mais? Eu gostei mais dos Iauanauá. Um povo um pouco mais alegre, um povo mais leve. O Runicuim são um pouco mais desconfiados. Mas aí, bom, você chegou. Como é que foi? Você chegou, de repente... como é que é? Eu conheci uma pessoa em São Paulo que faz trabalho com as etnias, com algumas etnias. Por minha sorte, ela tinha acabado de voltar do Acre. E aí eu falei, tenho muita vontade e tal. E ela disse, os 2 caciques, porventura, estão na cidade. Porque as aldeias estão longe, você não tem água encanada, você está na floresta, você não tem luz, você não tem sinal de celular, não tem nada. Não tem descarga, nada. Aquele banheirinho de índio que fica lá do lado e tal. E aí ela conseguiu conversar, fechei uma parceria, mas antes de chegar nela foram quase 3 meses para tentar achar uma forma de chegar. Entendi. Porque se o cacique não falar... Ok, o que ele quer fazer? Vai filmar? Não, vai tirar foto? Tem etnia que não deixa você tirar foto. Eu cortei você quando você estava falando de como é que funciona. Tem meio que um governador de uma área lá, como é que é? O cacique geral da etnia, que comanda as aldeias, né? A mesma etnia não tem apenas uma aldeia. Dentro dessa terra demarcada, são várias aldeias. Demarcada, protegida, tudo tal. Todas essas 2 etnias têm suas terras demarcadas. Então você tem, por exemplo, os Runicuim, se não me engano, são 9, 10 aldeias. E o Iauanauá são 9. Tirando esse cacique geral, cada aldeia tem o seu cacique. Tá. Ali naquela aldeia quem manda é fulaninho. Então existe um governador, existem os prefeitos. Exatamente. Mais ou menos isso. É isso. Vereador não tem ainda. Tem as lideranças. As lideranças. Cada aldeia tem suas lideranças. Tá. E tudo se consulta. E agora, fala em consulta, por exemplo. As doenças são tratadas pelo pajé à base de ervas, de folhas, tudo isso? Essa etnia dos Runicuins, eu fiquei numa aldeia que é exclusiva de pajés. Então, toda aldeia, a maioria das aldeias tem o mais velho, que é o pajé. Quando acontece alguma coisa, ou picou de cobra, ou tá resfriado, ou tá com isso, tá com aquilo, eles vão para a medicina da floresta, para as plantas medicinais. Lembrando sempre que os remédios industrializados, mas no início tudo vem da floresta, tudo vem de lá, né? Eles pegam, abrigam e devolvem. Mais ou menos. E todas com roupa? No caso dessas 2, sim. Quando você tem festivais, uma vez por ano elas fazem festivais, aí você tem eles vestidos de forma mais característica mesmo, que aí às vezes as mulheres estão só com a parte de cima pintada e tudo mais. Diferente de algumas etnias que vivem realmente nus, né? Sabe aquela música índia? Índia, seus cabelos, sabe? Sei. As índias, a Índia cantada naquela música é uma Índia muito bonita, né? E como é que são as nossas índias? Olha, a beleza é um conjunto de fatores, mas elas são lindas. Porque é uma fortaleza que você vê no rosto delas. Entendi. Porque a mulher ali, não é uma vida fácil. Nossa, e elas são muito fortes, muito guerreiras. E existe assim, comércio? Tem comércio também? Então, aí essa sempre é um debate
muito grande dessa questão da indígena. No caso, por exemplo, dos Runicuim, eles estão a 40 minutos subindo o rio de uma cidade chamada Tarauacá. Então é o que a gente chama de uma aldeia impactada, está muito perto da cidade. Então, você tem problemas do álcool, do consumo, do roubo, porque estão muito porque está muito impactado. Hoje o cacique lá faz um trabalho muito forte para voltar para as raízes. Então, eles estão impactados pela cidade. Os Iauanauá, eles já estão a 8h30 da cidade, no meio da floresta. Então, é o que a gente chama de uma aldeia não impactada. Eles não querem ir para a cidade, eles não têm interesse do jovem, da criança ir para a cidade. Eles têm interesse de ensinar a cultura, os rezos, as músicas, para se manter a cultura do povo. Perfeito, a tradição então, e tal. Cada etnia tem uma questão a se Douglas, tratar. você nas nossas reuniões, às quintas-feiras à noite, né, na nossa confraria lá, onde a gente conversa muito, fala muito e tal, eu percebi você um dia que você polarizou a atenção de todo mundo e você falava com uma eloquência dessa sua viagem. O que essa viagem mudou na sua vida? Eu sempre tive uma busca por autoconhecimento, né? E já passei por diversas filosofias e estudos e tudo mais. E eu tinha muita vontade de conhecer a medicina dos índios, né? São alguns rituais conhecidos, como a bebida sagrada para eles, que é a ayahuasca. Você tem o próprio rapé, você tem o capum. Eu queria entender o que eram as danças, o que era tudo aquilo. E quando você chega lá, não só você tem uma questão física, porque você come pouco, porque você trabalha, porque é calor, porque você tem dificuldade na hora de dormir, né? Quando a gente fala da expressão maloca, tem algumas aldeias que são verdadeiras malocas. Assim, é muito simples mesmo. E aí, quando você passa por tudo isso, e aí você vê um pajé te dar um benzimento, aí você faz um ritual, isso não tem como não te afetar. Né? Física, emocional e mentalmente e espiritualmente também. E o que eu deveria perguntar no final do programa, eu vou perguntar agora. E a sua despedida lá? Como é que foi? Emocionante? A minha despedida, porque eu realmente criei um elo e apadrinhei a aldeia Amparo, que é essa aldeia que eu fiquei dos Iauanauá. Você explica o que é isso. Na verdade, eu fui a primeira, nessa aldeia dos Iauanauá, eu fui a primeira pessoa de fora a entrar com o meu cinegrafista. Eles nunca tinham recebido ninguém. Então, eles estão hoje numa fase de busca de intercâmbio, de conhecimento. E eu tive uma identificação realmente tão forte, um carinho tão forte, que eu venho fazendo aqui alguns eventos, exposições, coquetéis, para levantar recursos, para ajudá-los, né? Eles precisam muito. E apadrinhei, de forma que eles estão esperando a minha volta e quando estão na cidade me chamam e ficam preocupados comigo e sabem o que estão acontecendo com a minha vida sem eu contar. É uma coisa mágica. E aí eu realmente preciso e vou voltar agora em outubro e vou passar o meu aniversário lá com eles para ter mais uma experiência inesquecível. É bom, você já está com o seu passaporte, né? Você já tem um visto de entrada lá. Porque se o cacique falar não entra, e se ele falar agora que você, Alberto, levanta e vaza. Quem foi contigo? Acabou. Então, foi eu, o cinegrafista, e a Camila Carol, que foi a pessoa que fez toda essa parte de intercâmbio com eles. E como é que se dormia lá? O que é isso aí? Desculpa, eu agora faço a pergunta, viu, né? Não deixa você responder, né? Não, mas isso aí foi o jogo de futebol nos Iauanauá. Então, futebol, Douglas? Eu chamei aí o cacique de sabonete, que ele ficava só na banheira. Tinha um lateral esquerdo, que era o Saci, e o lateral direito, que era o Pererê. Juntava os dois, não davam só. E os goleiros eram o Beija-Flor, né? O Beija-Flor e o Mariposa. E como é que era esse lamaçal, Alberto, é isso que é legal numa etnia indígena. Sábado, cortaram a grama, começou a cair um toró. Normalmente, qualquer um se esconde da chuva. As crianças foram brincar na chuva, mas era um toró. E eles foram jogar bola. E, meu amigo, tinha gente de chuteira, tinha gente descalça. E aí vai trombada pra lá, vai trombada... E aí foi muito interessante, porque o juiz expulsou um cara, e aí no segundo tempo ele voltou. Aí eu falei assim, ô Antônio, que história é essa? As regras aqui são diferentes? Não, aqui algumas coisas pode. Foi porque o cara tava expulso e ele volta. Não, é porque o capitão do time, como tá chovendo, vamos ficar com a menos, já tá chovendo, você não deixa ele entrar? Olha, tá tudo bem. Que legal. E aí, como é que vocês dormiam lá? Você leva seu saco de dormir. Tem que levar pouca roupa, não adianta ter muita roupa.
e levam aquelas barracas de iglu. E pernilongo. É por isso que leva esse igluzinho, porque tem. E o melhor repelente do mundo não vai te salvar do piunzinho que vai te morder. Você voltou muito Eu voltei com sérias picadas de pium nos pés. Pium. Pium. É um pretinho pequenininho assim que você nem vê, mas ele te pega. Mas é aquele negócio que se você tomar uma injeção de B12, espanta toda a bobagem? Você tem que tomar, quando você vai... Você tem que tomar hepatite, se não tem teto, não tem que tomar. Tem que fazer essa questão. Mas essas etnias, elas não estão lá na floresta quando você ficar dias andando para chegar. Eles têm um pouquinho de estrutura. Tem. Então também não é Tem celulares? Tem. Só que não pega, né? Você tem que ir para a cidade. Só que o índio também, ele bota a musiquinha dele no celular, ele também hoje tem o Facebook, ele quando vai para a cidade e tem sinal, ele também se comunica. Então você, pelas redes sociais, você fala com eles? Falo muito com os índios dos Yawanawá, porque como eu te falei, hoje é uma família que eu tenho lá, e eles me ligam... Acaba o meu rapel, manda minha medicina. Você vai voltar lá, você vai voltar com a esposa, não? Agora eu vou voltar. E ela tá afim de ir, não? Tá muito, ela já queria ter ido da primeira vez e eu, com o medo do desconhecido, lógico, não quis, poupei, né? Mas agora ela tá, não só ela tem muita vontade de conhecer, como a própria aldeia, os membros. Bom, como até eu fiquei com vontade da história que você contou lá, foi uma coisa maravilhosa lá no Clube do Charuto lá. Mas eu tenho uma missão de levar algumas expedições para a aldeia Amparo, dos Yawanawá, porque eles querem troca de conhecimento. Eles não te pedem dinheiro. Algumas etnias pedem. Querem te vender as coisas, eles não te pedem, eles querem trocar conhecimento, eles querem que a gente tenha um intercâmbio para que eles cresçam, evoluam, né? Então... Deixa eu ir pro intervalo, que tá na hora, mas eu volto já para conversar e continuo com o Douglas Mann, apresentador do Pop Station. Aliás, a gente tá falando demais dessas etnias aqui, porque é o seguinte, gente, eu poucas vezes vi uma pessoa contar uma história de maneira tão gostosa como o Douglas contou fora do ar e tá contando aqui no ar, e a gente tem que extrair o máximo. Vou falar de um quadro que está fazendo muito sucesso agora, que é o Pop Art Sense, mas eu queria só dar uma finalizada assim ainda lá da parte da etnia indígena. Eles falam português normal também? Falam português e falam a língua própria. Própria deles. O Yawanawá tem a língua deles, o Runicuí também, assim vai. É bom a gente falar que índio não é tudo igual, porque são mais de 300 etnias indígenas no país, né? Que ficou muito... Tem mais de 300 idiomas, não? Alguns são derivados do mesmo tronco linguístico, né? Mas a gente normalmente... Tem dialetos e tal. Porque o que o brasileiro vai lembrar? Vai lembrar do Tupi, do Guarani, não sei o que lá, mas não é só isso, né? São diversas. E não dá para entender absolutamente nada. Não se parece com português nada. É corrente, normal, e o português fluente, normal. E uma coisa que eu quero deixar assim registrado, eu ouço muitas pessoas, que é isso que eu estou tentando mostrar com os documentários, né, do Expedition. A gente tem que se orgulhar das nossas etnias indígenas. Sim. A gente tem, se o brasileiro fizer um teste de DNA, tá correndo nas nossas veias muito sangue de índio. Sem dúvida. E o brasileiro fala que o índio é vagabundo, que o índio não trabalha, que o índio não sei aquilo. Olha, como o branco também não trabalha, como o negro não trabalha, às vezes, se você não quiser fazer as coisas, você não faz. Sim. Então, o que eu estou tentando mostrar é que existe um valor cultural, uma tradição rica, que são nossos ancestrais que ainda estão preservados e que a gente tem que ajudá-los a preservar mesmo a floresta, a sua cultura, a sua etnia. Você vai morrer, você vai acabar com a mata, com a floresta, e todos nós perdemos. E eles têm muitos valores. Muito bom, muito bom. A sua previsão de retorno lá é para quando? Outubro. Já? Eu voltei em abril, 6 meses depois, basicamente. E para você chegar lá, avião até... Isso, aí é assim, você sai de São Paulo, chega até o norte do Acre, numa cidade que chama Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Ali, de Cruzeiro do Sul, você pega um ônibus e tal, e aí você vai, dependendo da etnia, você vai parar ou em Tarauacá, 4 horas e meia numa BR esburacada, que a cada 10 centímetros você vê um buraco, e aí vai. Ou seja, é 1 dia e meio de viagem. E depois pega a canoa e vai embora. Muito bem. Isso nós estamos vendo aí? Isso foi uma exposição que nós fizemos recentemente
porque foram tantas imagens lindas e as pessoas viam nas mídias sociais, a gente compartilhando, e uma amiga minha falou, você tem que fazer uma etnia, lá no fundo tem o cocar do cacique que ele me deu de presente, e aí a gente acabou fazendo, os quadros estão lá expostos e tudo que for vendido retorna como verba para a aldeia. Ah, então você ainda tem esse aspecto filantrópico. Todos os três, foram dois coquetéis e essa exposição, tudo para reverter. Alberto, eles vivem de gasolina. A avenida deles é um rio. Para chegar na aldeia, são 3, 4 horas subindo no rio, não tem parada. Sem gasolina, o índio morre. A gente teve essa crise agora de combustível os nossos aqui. Amigos aí, Bianchini, Marcelo, Mariano, né? Todo mundo. Foi nessa que eu não pude ir por conta de um compromisso de futebol. Isso. Perfeito. Aqui a gente ficou desesperado por não ter gasolina. Lá, se eles não tiverem gasolina e precisarem sair da aldeia para um hospital... Aí, tá logo. Morre. Então, eu até achei engraçado o pessoal desesperado aqui com a coisa da gasolina e eles vivem precisando de uma gasolina para pôr numa canoinha para se movimentar. Para pôr num gerador, um diesel, por exemplo, para ter um pouquinho de luz elétrica. Que coisa. O Douglas, então, o Pop Art Essence é um novo quadro que está fazendo sucesso no seu programa. Fala pra gente dele. Como o programa é um programa de entretenimento, você vai ter gastronomia, vai ter cobertura de evento, vai ter entrevistas. Nós vamos fazer nossos bastidores aqui para falar das coisas. Enfim, tem de tudo. O segmento de arquitetura, design, decoração, arte sempre foi muito forte, até porque a nossa região tem muitos profissionais desse ramo, tem mostras fantásticas aqui que atraem gente do Brasil inteiro. E a arquitetura agora entra com a Isabelle Lattaro e a Ana Helena Ferrari, que são duas arquitetas de volta de 30 anos, de uma nova geração, que são fantásticas. Elas botam a câmera para gravar e em 30 segundos não erra, já falou uma dica que é fora da caixinha. Olha que coisa. E aí elas estão passeando por todo esse universo e trazendo grandes dicas para todos que gostam desse segmento. É fantástico. Você vai adaptando, você vai juntando, vai filtrando, né? Esse, por exemplo, é o quadro. Esse é o quadro. E o que a gente hoje faz, Alberto? Nós fazemos TV, mas assim como todas as empresas de comunicação, está tudo integrado. Esse é um quadro que elas dão uma dica em 1 minuto, para que depois caia no Instagram, no Facebook, e para que a pessoa não se canse, veja rápido e tal. E elas, em 55 segundos, dão show de informação. Então, se você perde no ar, aqui na Rede Família e tudo mais, entre nos canais da web, que vocês assistem as dicas que legal. Eficientes. Sem falar que elas são lindas, né? Sim, que aí eu não sou besta, você vai me desculpar, né? Lógico, né? Você trabalha com imagem, né? E eu sempre tive no programa essa característica de trazer pessoas, formadores de opinião, para me auxiliar, até porque não é fácil manter tantas atrações no ar e quando a gente consegue ter bons colaboradores, facilita um pouco a vida. Né? Entendi. E elas fazem, quando tem que fazer estúdio, fazem no seu estúdio? Não, as dicas delas são todas gravadas externas. Dependendo do assunto, vai para aquele local ou para o parceiro que está ali, né, com a gente e tudo mais. Então, sempre é externo e a gente tem sempre uma mudança de cenário que também torna a coisa muito atrativa, muito agradável. Então, Douglas, isso que você falou é uma coisa tão interessante, porque há uma certa dificuldade, meus amigos, de quando você pede para alguém fazer uma gravação, de você determinar um tempo e aquela pessoa realmente parar naquele tempo, né? Porque às vezes eu, quando tenho uma equipe esportiva, por exemplo, às vezes eu sou obrigado a colocar no grupo, pelo amor de Deus, não passem de 3 minutos de comentário, tá? Porque às vezes as pessoas começam a viajar e a gente sabe que rádio e televisão tem que ter dinamismo. Se não tiver dinamismo, não adianta nada, né? Você vê que aqui o nosso diretor de imagem, ele fica toda hora cortando, ele corta pra mim, ele corta pra você, ele corta pro geral e tal, tá vendo? Vai cortando, porque é pra dar movimento, aquela coisa toda, né? E se você me disse que em 55 segundos elas conseguem passar uma dica, então você ganhou na loteria, cara. Eu ganhei na loteria porque elas nem erram, às vezes é difícil, não precisa gravar 3 vezes, porque elas sabem muito daquilo que elas estão falando. E é muito interessante perceber que hoje em dia também essa nova geração, esse pessoal está muito rápido com todos os dispositivos digitais e web e tudo mais que nós temos. Então, o raciocínio
é muito rápido. Eu não sou tão velho, eu falei, tenho 43 anos, mas a gente tem que se adaptar, porque vem muito rápido. Então... para com esse negócio aí, eu tenho 63, não me acho velho. Mas você, a experiência ajuda muito, porque quando fala aqui 1 minuto, você termina. Você sabe que eu lembro até dessa questão de tempo e de dinamismo? Eu dirigi o Luciano do Vale em Recife num programa que ele tinha. Fiz o cenário, fiz a abertura e era muito engraçado, porque era ao vivo também. E eu lá de cima falava, Lu, 30 segundos. E era impressionante como ele puxava para ele em 10. Eu falava, vai estourar o tempo, ele não finalizou. E ele em cima da pinta finalizava e tal. Você vê que interessante. Eu, quando vou fazer uma gravação, alguma coisa, alguém me pede, olha, 2 minutos, não pode passar de 2 minutos. Então eu peço, olha, quando chegar 1 minuto e 45, dá um sinal para mim que nesses 15 segundos eu vou buscar alguma coisa para finalizar, porque é assim que a coisa Mas isso é fantástico. Isso eu não sei fazer, tá? Porque como meu programa é gravado no ao vivo, eu faço 10 minutos de matéria e falo pro editor, se vira, nego, tu tem que achar 6 minutos aí. Mas o que eu vou cortar? Eu falar. E olha, não me corte nada importante. E aí... É interessante, né? Não, eu acho essas coisas muito legais. Não sei se tem alguma coisa que aconteceu nessa viagem, que foi assim que muitas aconteceram, claro, mas algo que tenha sido marcado. Alguma coisa que você imagina, nossa, jamais pensei que isso fosse acontecer. Ou alguma gelada que você tenha entrado, algum medo que você tenha passado. A primeira gelada que a gente passou foi logo na chegada saindo de Tarauacá para a aldeia dos Runicuim, porque nós chegamos e essa moça que fez os contatos, estava tudo acertado. E nós chegamos sexta-feira à noite com uma fome desgramada, eu e Alain de Rover, que está aqui, que é meu cinegrafista. Alain de Rover? Alain de Rover. Ele é inglês, né? É um lorde. Eu já vi alguns carros da empresa dele. Isso, ele é da família. Você vê que eu tô podendo, né? Tá vendo? E aí a gente chegou à noite com fome e tal, e essa parceira foi conversar com o cacique. E eu não entendi. Chegou por uma hora, eu falei, acho que eles não estão entendendo nada do que a gente está fazendo aqui. Ela voltou, falou, ó, o cacique mandou nós embora. Era noite. Você tá de brincadeira. E você não tem o que fazer, é um rio, tudo escuro, um breu. Aí acho que o cacique ficou com dó, a mulher do cacique veio, aí trouxe um pouquinho de ovo com açaí, porque lá é o seguinte, é açaí, banana e mandioca, bicho. Se caçar, vai ter uma proteína, se pescar, vai ter um peixe, se não, é isso aí, é a alimentação deles. Cara, a gente com uma fome desgramada e rezando pro cacique não mandar a gente embora dali, porque senão vou pra onde? Vai fazer o quê? E aí deu certo, mas mandou a gente embora da aldeia principal. Tivemos que ficar na aldeia dos pajezinhos, da mesma etnia, um pouco pra cima. Mas e depois, quanto tempo vocês estavam lá? Aí depois a gente vai fazendo amizade. No fundo, eles são brasileiros, eles são os brasileiros antes do Brasil, né? Sim. E vai fazendo amizade, vai mostrando que nós somos sérios, a gente tá ali para trabalhar, para fazer uma coisa bonita, para divulgá-los, para valorizá-los. E aí a gente foi se entendendo. Mas naquele momento... Então a comida, tipo de... Que caça que você comeu lá? Arara. Arara. Porque eles comem a arara, né? E aí você tem a utilização das penas para fazer os cocares e tudo mais. Então, chegou... E outra, assim, pouca comida e a aldeia inteira divide aquilo. E é impressionante quando eu falo que eles são mais civilizados do que nós em muitos aspectos. Cada um pega um pouquinho, ninguém pega mais do que o outro. Todo mundo deixa, todo mundo é solidário. E aí a gente comeu uma arara. Uma coisa que você falou pra mim que eu achei interessante, é que tá no final do programa, que ninguém começa a comer enquanto o último não é servido. É uma civilidade, uma fraternidade incrível. Só rapidinho, pra você ter ideia, quando a gente fala de pescar, eles vão na floresta, pegam uma planta que chama tingui, maceram ela durante horas, botam nas canoas, vão para um braço do rio, joga essa planta que libera o sumo na corrente do rio, entorpece o peixe e aí eles com o tridente vão caçando. Aí. Então, para você imagina que para eles caçarem, ter uma pesca, é um sufoco. Índio, gostou muito da entrevista, meu. Obrigado, cara pálido, estava muito bom. Que delícia falar com você, Douglas. Obrigado, querido. Obrigado a você. Gente, é que o programa terminou. Eu falaria com ele aqui mais 3 semanas. Eu volto à noite no RF Esporte Clube. Falei aqui com Douglas Ban, apresentador do programa Pop Station. Só lembrando, toda quinta, 15 para as 8, sábado às 7 da noite, domingo, 8h30, tá bom? Pop Station com esse cara aqui que é sensacional. Tchau, pessoal!